considerando a vida digital se tornando real, os novos modelos de relacionamento e o espaço conquistado pelas mulheres, o que é um relacionamento saudável para você? O meu nome é Larissa Guerra e relacionamentos saudáveis para mim são os que são movidos pelo respeito, pela admiração mútua e a vontade de construir algo juntos. Eu sou Carol Tchoukian e relacionamento saudável para mim é um relacionamento que aceita as oscilações, as incoerências, as inconstâncias e não espera essa velocidade do digital, nem as respostas que vêm como um chat GPT. O meu nome é Marina Mels e para mim, relacionamento saudável é aquele que se movimenta junto com a vida, que tem respeito à individualidade e que é baseado em uma escolha consciente. Não monogamia, relacionamento tóxico, dependência emocional, assexuado, liberal. Os debates sobre os relacionamentos estão cheios de novos tópicos e novos termos. Mas nós queremos saber e nos ater a uma questão tão simples quanto primorosa. O que é um relacionamento saudável, seja ele em qual formato for? Para fechar esse nosso mês de outubro em que a gente conversou sobre relacionamentos e sexualidade, a gente tá com uma convidada mega especial. E sim, você ouviu certo, Carol Tchoukian, do podcast Amores Possíveis, que a gente ama, está entre nós. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. De acordo com Freud, existem 3 tipos de sofrimento: o poder devastador e implacável das forças da natureza, a ameaça de deterioração e decadência que vem do nosso próprio corpo e o sofrimento advindo das relações entre os humanos. A natureza, claro, não há força individual que dê conta de controlar. A deterioração do corpo é a única certeza da vida, o que significa que são nos relacionamentos com as outras pessoas as únicas questões sobre a qual a gente tem alguma gestão que pode interferir na nossa felicidade ou na evitação do sofrimento. E quando se fala em relacionamento amoroso, há uma infinidade de questões a se tratar. O tempo em que ele está acontecendo, o conforto para cada um dos envolvidos, as regras em questão. E aí a gente resolveu juntar tudo isso em uma pergunta muito simples. O que é um relacionamento saudável em 2024, nesse tempo e espaço que a gente compartilha? A gente jamais correria o risco de responder essa pergunta sozinhas. Então, chamamos a psicanalista, colunista da Folha de São Paulo e apresentadora do Amores Possíveis, que está toda semana no nosso ouvido, porque a gente discute esse podcast, viu, Carol? A gente fala dele toda semana. Carol Tchoukian, boas-vindas, se apresenta para quem ainda não te conhece e, assim, que por favor te conheça, porque a gente já é apaixonado por você. Muito obrigada. Bom, como vocês me apresentaram, sou psicanalista, sou pesquisadora de amor, relacionamentos, colunista da Folha, da CBN, da Glamour, uma apaixonada pelo amor e pelas relações. Sou uma mulher que acredita no amor. Eu brinco que eu sou uma discípula da Bell Hooks, que fala que o amor deveria ser um verbo e não um substantivo. Ela cita muito Erich Fromm, que é um outro psicanalista que eu amo, que ele diz que o amor é o que o amor faz. Acho que a gente pensar no amor como ação já é um convite maravilhoso para a gente pensar em relacionamentos saudáveis, porque muitas vezes a gente romantiza o sentimento que toma a gente, ninguém entende o que a gente tem, e é uma coisa muito maior, mas na prática, o que esta pessoa está fazendo por você e o que você está fazendo por ela. A hora que a gente começa a se comprometer com as atitudes e olhar as atitudes do outro, talvez a gente tenha que sair de algumas relações mesmo amando. E ela já começou assim, ela já veio com 2 pés na porta, assim, 5 minutos de episódio, já começou desse jeitinho. Carol, responde pra gente, depois Lari também traz um pouco da tua perspectiva. O que é um relacionamento saudável? Como é que a gente faz esse bingo do relacionamento saudável? Eu acho que um relacionamento saudável é um relacionamento que nem sempre é saudável. Então, eu já queria trazer essa polêmica, porque acho que hoje em dia muito se fala sobre relações de baixa manutenção, né? Eu quero amizades de baixa manutenção e tem também um estigma de eu quero uma relação leve. O que são Ai, eu odeio essa história. Leves? Como se qualquer peso fosse um grande problema. E aí tem uma provocação que eu trago, que é, não por acaso, se a gente for analisar, voltamos para a era da hipermagreza, né? Estamos em épocas de Ozempic, Mounjaro, e principalmente nós mulheres vivemos e voltamos nesse lugar onde você quer pesar cada vez menos.
o peso da balança tem também um paralelo ao peso emocional. Então, do mesmo jeito que as mulheres se espremem para caber numa calça 34, o que você ouve nas conversas é: eu tenho medo de colocar as minhas questões e pesar nessa relação. Então, você não coloca os seus dilemas, você não coloca os seus limites, porque você não quer pesar. E aí a gente vai se diminuindo, e implode. Por quê? Porque a relação precisa ser leve, porque parece que uma relação saudável é uma relação que não tem atritos, que não tem conflitos. E acho que essa é a primeira mentira, a primeira falácia que a gente tem que desconstruir. Uma relação saudável não é a que não tem conflitos, é a que tem conflitos com respeito. Porque quanto menos conflitos a gente tem, e aí tem uma pesquisa muito interessante da Esther Perel, que é uma grande terapeuta que estuda casais que não têm conflitos no início da relação tendem a ficar menos tempo juntos do que casais que têm conflitos de maneiras respeitosas. Por quê? Quando você não tem conflito, o que acontece? Você vai reclamar para alguém. Então você não reclama para o seu companheiro ou companheira, mas você leva a questão para terapia, para suas amigas que vão te dar razão, porque aí você joga só para a sua torcida, e aí você vai reforçando, né, o olhar de: tá vendo? Essa pessoa tá fazendo isso porque tá me manipulando, tá vendo? Tá me sacaneando. Você já volta para a relação defendida, ou você se distancia, porque você fala: essa pessoa não vai mudar mesmo. Então a relação vai se afastando, as coisas acabam, e você entra na sua profecia autorrealizável de: essa pessoa não tinha nada a ver comigo mesma, eu estava certa, ela era uma sacana. É muito importante a gente poder ter conflitos, a gente poder falar: eu não concordo, para mim isso não foi legal. E parte do ter conflitos é a gente ter coragem de bancar, quebrar o ideal do eu. Porque não é só sobre o outro, né? É sobre: nossa, será que eu vou deixar de ser a namorada legal? Será que eu vou deixar de ser a mulher incrível? Será que eu tô virando a esposa ciumenta? Talvez eu esteja. E eu vou precisar colocar isso na mesa. Tá sendo horrível, mas eu estou com ciúmes. Não sei o que tá acontecendo, mas tá pesado para mim. A gente não quer entrar em contato com lados que a gente acha que são pouco nobres. E aí, em nome de uma relação que supostamente está sendo saudável, a gente vai se intoxicando. Então, acho que um ponto que eu traria é: uma relação saudável é a relação que tem conflitos. Depois, como eu trouxe no começo do episódio, uma relação saudável é uma relação que assume as inconstâncias e as incoerências. Eu brinco que hoje a gente vive um mundo cada vez mais on demand. Então eu quero assistir 8 episódios de uma série, 5 da manhã eu assisto. Quero que o supermercado chegue em 10 minutos, eu peço o Rappi Turbo. E aí, como é que eu faço quando o outro não pode chegar na minha casa às 8 da noite? Porque, putz, hoje eu preparei um jantar incrível, eu queria que ele chegasse, mas a pessoa se enrolou no trabalho. E não foi por mal. Nem tudo é sobre você, nem tudo depende dela, mas a gente já confunde frustração com decepção. Você já lê aquilo como: tá vendo? Ela não está tão envolvida com a história. Porque antigamente ela largava tudo e agora ela não larga. A gente busca uma coerência que não existe na vida. E isso eu vejo muito em clínica, que é tentar buscar um padrão. Então, não, mas no primeiro mês de namoro, a gente se falava 2 vezes por dia. E agora faz 2 dias que a gente não se fala. E a pessoa fala os 2 dias como se fossem 2 anos. São 2 dias. Será que e essa comparação com o começo é muito cruel, né? Em qualquer sentido, a comparação com o começo é muito cruel, assim. Porque o começo é o começo e o momento que a gente tá é o momento que a gente tá. São coisas diferentes, né? E a gente vai viver eternos começos. E não existe um gabarito. Eu gosto de pensar no amor como um caleidoscópio, que você vai girando e você vai criando imagens, e ora as peças estão mais juntas, ora estão mais separadas, às vezes a imagem é linda, às vezes é meio estranha. Eu sinto que a gente ainda vive o amor como se fosse um cubo mágico. Algo se perdeu, preciso voltar
para o lugar que era aquela forma exata, que muitas vezes nem é a forma que me deixa feliz. Quantas vezes também eu não ouço em clínica incômodos do tipo, mas é porque ele não vai nos jantares da minha família. Mas você quer que ele vá? Ou você só está incomodado porque o marido das suas primas vão e o seu não vai? E aí você fala, tá vendo? Já vão achar que a gente está em crise. Mas no fim, para você também meio que tanto faz. Isso não é tão importante. A gente precisa prestar atenção um pouco no quais são esses parâmetros e quais são essas imagens cristalizadas que a gente está usando da gente e da relação. Porque muitas vezes eu vejo que a gente acha que está em crise, mas talvez a gente não esteja em crise, a gente só não esteja aceitando a impermanência das nossas relações. Eu falei recentemente na CBN de um conceito da Geni Nunes, que eu ouvi na Flip, eu achei lindo, que é a gente pensar no nomadismo, no amor. E o trabalho da Geni, até quem não conhece a Geni, recomendo muito que vocês leiam, ela tem um livro incrível que chama Descolonizando Afetos, e ela começou estudando as cartas jesuítas falando sobre os indígenas e como o olhar dos jesuítas pautou a forma como ela via o que era o pecado, que ela nem considerava que era pecado. E para os jesuítas, o primeiro pecado dos indígenas era o nomadismo. Que eles falavam, nossa, eles não são fiéis à terra, eles estão o tempo inteiro mudando. E eles ficam com as pessoas o tempo que eles querem. E aí eu pensei que até hoje a gente usa expressões como você é meu porto seguro, eu vou amarrar o meu burrinho aqui, eu quero fincar raízes. A gente associa a estabilidade a essa imutabilidade. Como se eu convidar alguém para uma travessia fosse eu ser volátil. E não é. A gente está mudando o tempo inteiro. Por que eu convidar alguém para uma vida nômade eu pensar, tá vendo? As relações, hoje ninguém quer nada com nada. Não, a gente quer, mas eu vou mudar o tempo inteiro, você também. Será que não é cruel eu brigar com alguém que eu tô junto e falar, eu não te conheço mais, você não era assim. Eu não era assim. Eu mudei, você mudou também. Por que você tá usando você não era assim como uma frase que quer dizer você não me ama mais? Eu não era assim, mas esse meu novo eu pode te amar de uma outra maneira. Gente, eu tô assim, alugada já. Carol, eu fico pensando se essa ideia de relacionamento saudável é uma ideia recente ou se já existiu conceitos anteriores sobre o que é um relacionamento saudável. Porque eu tenho a impressão de que até pouco tempo atrás relacionamento era aquela coisa do que durava para sempre, somos os mesmos a vida inteira, você é meu porto seguro, etc, etc. Mas hoje a gente está discutindo o relacionamento saudável numa outra gama, né? Num outro aspecto, assim. Como é que tu percebe isso? Eu acho que hoje a gente está podendo se dar o luxo de perguntar o que me faz feliz. Porque até a mulher ter autonomia financeira, a gente não podia se dar o direito de pedir o divórcio, né? Acho que a gente também sempre tem que lembrar que não dá para sair de um relacionamento se você não tiver autonomia financeira. Muitas vezes a gente ficou em relacionamentos que não eram saudáveis porque éramos dependentes desses homens e antes disso até nem se pensava que o casamento era para você ser feliz. O casamento era para você procriar e ter uma família e ser estável até que em dado momento é nos prometida essa ideia de felicidade. Não, mas agora você pode ser feliz. Agora você pode escolher estar com alguém. Então, não basta só você formar uma família. Isso precisa fazer sentido. Isso precisa te nutrir. Então, é muito importante a gente poder se questionar, que é por que eu estou aqui? A Valesca Zanello, que é outra professora que estuda muito gênero, tem uma frase que eu amo, que é muitas mulheres casam com o casamento e não com o marido. Acho que isso é algo para a gente se perguntar, eu estou mantendo essa relação porque eu quero estar num relacionamento ou porque eu quero estar com essa pessoa? Um relacionamento saudável é o que eu escolho estar com essa pessoa, mas eu escolho estar com essa pessoa
entendendo o pacote dela, porque eu sinto, voltando para a lógica do on-demand, eu sinto que a gente está querendo customizar os nossos parceiros também. E aí tem um dado interessante de trazer, o John Gottman é um grande pesquisador de relacionamentos americano, e ele tem um dado que 69% dos problemas de casal não são resolvíveis. E o nosso grande problema de casais é querer resolver ao invés de aprender a conviver. Eu acho que é maravilhoso pensar isso, porque o tempo inteiro a gente fala, não, esse casamento poderia mudar quando ele for para terapia, ou se pelo menos ele conversasse com as minhas amigas. E assim, você casou com um cara introvertido, o cara nem tem amigos, ele mal conversa com a família dele e você está condicionando o fim da crise do seu casamento dele se dar bem com seus amigos? Será que não é muito cruel? Assim, então, você pensar que 69% dos problemas você vai ter que conviver, te faz questionar, eu tô bancando esse pacote? Porque é claro que relação é concessão e a gente precisa aprender a negociar, mas tem coisas que são do caráter e da personalidade do outro que são do outro. E a gente tá o tempo inteiro querendo que o outro mude. Ah, mas é porque ele acorda muito tarde. É o horário dele. Por que o horário que o seu parceiro acorda está te causando tanto mal? Ou o jeito como ele brinca com as crianças não é o jeito que eu brincaria, mas é o jeito que ele exerce a paternidade. De novo, o controle, né? Então, assim, em nome de relacionamentos saudáveis, a gente também está sendo pouco saudável com o outro, eu acho. Eu fiquei lembrando enquanto você estava falando de uma frase que eu amo, que é da Ana Sui, e ela fala que a gente se apaixona pelo que a gente vê no potencial do outro, né? As nossas relações, eu acho que muitas vezes elas são baseadas no que o outro poderia ser. E essa relação não tem como ser saudável, porque o que ele poderia ser é o que você gostaria que ele fosse, mas não necessariamente nem é o que ele quer, nem é o que ele vai chegar, nem é o que ele vê potencial para ser. E aí fica uma relação de você imaginando uma pessoa que não existe, outra pessoa imaginando que você, né, uma versão de você que não existe. E não tem como ser saudável. Não tem como dar certo. Aí não vai ser uma conversa que vai fazer com que a coisa, né, se realize. Acho que trazer isso pra consciência é muito importante. Eu lembro de um episódio que a gente fez agora recentemente, e a Lari comentou uma coisa que eu fiquei muito pensando, que é, eu não sei se os meus avós eram apaixonados um pelo outro, ou se eles só casavam porque tinha que casar. A gente tem o privilégio de poder fazer essa pergunta e de poder ir embora, mas a gente tem que fazer essa pergunta nos lugares certos, assim, né? Com uma consciência de que o outro é o outro, assim, né? Não tem muito... E pensar o que eu espero dessa pessoa, porque eu também acho que é muito cruel a gente jogar todas as expectativas no nosso parceiro ou parceira amorosa, né? Eu brinco que hoje a gente quer que o parceiro goste de Caetano como a gente e ajude a gente no imposto de renda e tenha paciência para conversar com a nossa avó e que seja idealista, mas que também seja pé no chão e que goste de correr e também goste de yoga, mas que vá beber vinho. Será que você não pode ir correr com as suas amigas e o cara não precisa correr e você vai conversar de Caetano com os seus colegas de trabalho e com ele você vai conversar sobre cinema? A gente tem que poder sustentar a falta do outro. E aí acho que nesse mundo onde a gente tem essa ilusão de excesso de possibilidades, parece que alguém vai atender todas essas suas expectativas. E aí acho que é importante a gente tirar o amor romântico do pedestal e entender que você vai poder suprir isso com as suas amigas, com seus primos, com a sua irmã, com o seu pai, e uma parte com o seu marido ou com a sua mulher. Porque você esperar tudo isso do outro também gera um efeito rebote gigante, que é você se cobrar a suprir todas as necessidades do outro. Eu sempre conto uma história que eu tive uma paciente que foi morar junto com o namorado, e logo que ela foi morar junto, ela chegou numa sessão abaladíssima, porque ela falou, estavam os dois trabalhando em casa, e aí ela continuou trabalhando, e ele estava conversando com os amigos no WhatsApp e começou a rir. E ela falou, ele não ri assim das minhas piadas. Eu não sou tão divertida quanto os amigos dele. E aí você fala, mas além de tudo, você também tem que ser a pessoa que faz mais ele rir.
Por quê? Né? Por que a gente... então tô perdendo esse lugar. Não é nem que a gente tá sendo assombrada por uma outra mulher que é sexy e que também é divertida. Não, você tá competindo com os amigos. A gente precisa perder em alguns lados. E a gente tá morrendo de medo de perder. E tá também não querendo perder nada. Não querendo abrir mão. Tô escolhendo essa pessoa que tem essas qualidades e as outras ela não tem. E talvez não vá ter mesmo, e tudo bem. Eu acho que tem uma ideia também de que a gente talvez está começando a desconstruir, assim, de que o relacionamento precisa ser essa completude toda, né? E eu sempre defendi muito, assim, o relacionamento é uma parte da minha vida, não é o todo. Tem os meus interesses, tem as minhas amizades, tem a minha família, tem as coisas que eu estudo, os livros que eu leio, e isso vai formando ali todo uma coisa que é parte das coisas que eu amo, né? Mas eu acho que ainda tem muita gente que fica presa justamente nisso, que acha que o relacionamento basta por si só e que ele vai te completar em todas as esferas, que você vai ser extremamente feliz e realizado o tempo inteiro nessa história, né? E eu acho que isso não acontece. É a coisa do on demand, né, Carol, que tu trouxe, assim, é o on demand. É tipo assim, eu só vou namorar quando eu achar a pessoa que cumpre porque ele tem que fazer aqui. isso, né? Gente, e não fabrica pensa uma no pessoa. que é. O chat GPT, né? Vai namorar uma inteligência artificial, porque daí você treina ela pra virar o que você quiser, assim. Exatamente. E o quanto também tem um outro mecanismo importante da gente desarmar, que é entrar numa reciprocidade de renúncias. Porque é isso, se o outro é a minha grande fonte de felicidade, o que a gente começa a fazer? Bom, então tá bom. Então eu deixo de fazer a minha pós-graduação pra gente ter mais noites juntas, mas aí eu não quero que você vá no futebol da noite, daí o cara não vai no futebol à noite, e aí os dois vão esvaziando a vida e uma hora jogam isso um na cara do outro. Eu acho que esse ano teve um filme brilhante no Oscar, que é o Anatomia de uma Queda. Quem não assistiu, super recomendo. E sem dar muito spoiler, mas tem uma cena que o marido, né, os dois são escritores, e a mulher é uma escritora muito bem sucedida, o cara não tá conseguindo escrever o livro dele, e ele cuida do filho, ele é o pai que fica cuidando do filho, ela é a pessoa que trabalha, e ele usa como argumento de que ele está cuidando do filho e por isso ele não está conseguindo decolar na carreira. E no meio de uma discussão, ela joga isso na cara dele, de você usa o nosso filho como argumento de que a sua vida profissional não decolou. Mas, na verdade, você não teve coragem de bancar os seus sonhos. Então, quantas vezes em discussões de casal a gente já não fez isso? Eu larguei a minha carreira por você, eu deixei de fazer isso por você. E aí, antes de você jogar isso na cara do seu parceiro ou parceira, pensa foi mesmo? Pelo outro? Assim, e assim, tudo bem, de novo, relações são concessões, mas pode ser uma aposta, e aí, se foi uma escolha sua, não jogue depois isso na conta do outro. Né? Ou foi uma grande desculpa porque eu não tô conseguindo. Tem um livro que eu amo, que é o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, e a personagem é abandonada pelo marido depois de 17 anos, e ela passa por uma situação similar do marido da Anatomia de uma Queda, e ela fala que o marido, ela escrevia também, e o marido falou para ela, você devia escrever. E aí ela parou de trabalhar para ficar em casa para escrever, não conseguia escrever, e ela via uma moça trabalhando, ela tinha uma empregada doméstica, e ela ficava culpada, porque elas estavam pagando alguém para trabalhar e ela não conseguia escrever. E aí ela parou de tentar escrever e assumiu as tarefas da casa. E aí depois ela se ressente porque ela nunca teve uma carreira. Mas foi ela que assumiu as tarefas da casa para não ter que se haver com o próprio bloqueio criativo. Quais são as obrigações do casal que a gente puxa pra gente, que a gente não está conseguindo lidar com questões nossas e que depois a gente culpa o nosso parceiro ou parceira? E se a ver com o desconforto do outro, eu acho que também tem isso, assim, sabe? Às vezes o outro vai te dar um caminho de, pô, tá, então se você não tá conseguindo se dedicar à sua carreira, então que tal você fazer isso? E aí você aceita aquela condição, ou você topa mudar de cidade, ou você topa
Mas você topou aquilo de uma maneira adulta, madura. Então não adianta jogar na cara do outro uma responsabilidade que foi uma proposta que o outro fez e que você podia dizer não. Porque acho que a gente cria um fantasma de que eu não posso colocar o outro no desconforto. Então, eu não posso fazer com que ele não vá jogar futebol nesse dia que eu tenho um evento importante. Eu não posso... Eu sou campeã mundial em fazer isso, tá? Tô falando aqui com conhecimento de causa. Que é assim, não precisa ir nesse evento. Não é tão importante pra mim que você vá. E aí ele fala, beleza, então eu não vou. E depois eu fico pensando, mas eu queria que ele estivesse aqui. Ele não veio, ele deveria ter me contradito. Ele deveria ter dito pra mim A que gente eu... joga muito contra, isso a gente faz muito. Aí fica difícil, entendeu? Aí fica difícil ter um relacionamento saudável quando você quer que o outro adivinhe o que você quer, que é diferente do que você tá falando. É tipo, muita camada, assim. Muitas camadas, né? Acho que talvez os relacionamentos mais saudáveis que eu conheça são os que não têm tanto essas camadas. E não no sentido de não serem profundos, mas no sentido de serem mais claros, de ser mais fácil ver o pé no fundo do mar, sabe? Porque ele é mais que a translúcido. gente entenda que pedir não é roubar no jogo. Porque eu sinto que muitas vezes a gente tá em crise, mas é isso, você quer que o outro entenda que você tá triste e que você tá brava, ou que você queria que ele desmarcasse o trabalho ou o jantar com os amigos para ficar com você, e aí você não pede, a pessoa não faz e o negócio escala. Então, ou eu vejo muito também principalmente quando o assunto é sexo. O casal tá numa fase mais de sexualizada, então vamos conversar sobre isso. Vamos então pensar em, sei lá, marcar um dia em jantar só nós dois, em fazer um programa diferente. Daí o cara vai e marca um hotel, e daí a mulher fala, mas só fez isso porque eu pedi. E daí é como se o tesão baixasse. Você fala, bom, porque você pediu, mas a pessoa está se esforçando. Então, assim, qual é a solução? Sim, é a mágica da adivinhação. Exatamente. É muito louco. Eu queria entrar num outro tema que eu acho que é muito importante dentro desse contexto, que é, que bom, que ótimo, se falou muito sobre relacionamento tóxico, sobre relacionamento abusivo, esses termos que, né, falavam muito sobre as liberdades e as violências e as individualidades. Mas vocês não acham que em algum lugar parece que tudo virou um relacionamento tóxico e tudo virou um relacionamento abusivo? Totalmente. Totalmente. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a patologização das relações. Então relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, pessoas narcisistas. Eu colocaria pessoas narcisistas como terceiro dessa listinha perigosa. Porque quando a gente faz essa classificação, o quanto eu também não estou lidando mal com a minha frustração. É isso. É tóxico ou a pessoa só não está me atendendo do jeito como eu gostaria? Porque a hora que eu já classifico, é isso, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é narcisista, esta pessoa é abusiva, aí eu sou a coitada. E aí eu não preciso me implicar. Porque imagina, um é o vilão e o outro é o mocinho que tem que se defender. E as relações raramente são, assim, tão maniqueístas, né? Numa relação, numa dinâmica abusiva, muitas vezes os dois são abusadores e os dois são abusados. E isso também eu vejo muito em clínica, de assim, não, eu vim porque a minha namorada queria que eu fizesse terapia para saber se eu sou abusiva ou não. Não, mas ela quer saber, ela quer que você me fale, como se tivesse um diagnóstico. E assim, existem dinâmicas abusivas, não existe uma pessoa que é totalmente abusiva e outra que é totalmente abusada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas simplistas e tem que poder pensar na relação, eu estou me sentindo desmerecido, o que a gente pode pensar? Né, que são coisas que a gente classifica como tóxicas, como abusivas. Então, e acho que abuso emocional são coisas que a gente tem que pensar muito, porque o abuso normalmente começa no abuso emocional e ele pega na nossa insegurança. Então, a pessoa fala coisas que você já duvida de você mesma, né? Então, você começa a pensar, será que eu tô... Né? Você já falou que, sei lá, sua mãe falava pra você que
você tem 45 anos e ainda se comporta como uma menina e de repente seu marido joga isso na sua cara de uma coisa que ele nem tem razão, mas isso ecoa a fala da tua mãe. Então, a pessoa tá usando falas que eu usei que já me foram sensíveis contra mim, isso é uma coisa para eu prestar atenção. Ela tá me desmerecendo, me diminuindo o tempo todo, então eu tenho conquistas e ela fala, mas também, uma promoção, mas com esse emprego também, né, com esse chefe. Ai, que horror. Bom, vamos ver se agora você vai dar conta, porque agora ser diretora de uma equipe de 15 pessoas, não é todo mundo que aguenta. Ou bom, já tô vendo que as crianças vão ficar largadas aqui, porque vai ter que ficar até tarde. Então, se a pessoa pune as suas conquistas, isso é algo para prestar atenção. E prestar muita atenção na constância desses comportamentos. E se isso acontecer, a gente poder apontar para o outro. Que escuta, você prestou atenção no que você falou? Me senti atacada. Não achei legal. Porque a gente também vai engolindo, porque acho que não é saudável falar, ou porque se coloca já, nossa, o outro é o lobo mau, vai me engolir. E se a primeira vez que vier, eu bancar o desconforto e falar, não gosto que você desmereça o meu trabalho, para mim isso é uma conquista importante. Talvez as crianças fiquem desassistidas por mim. Vamos redividir as tarefas de casa? Somos 2 cuidadores aqui. Porque aí a gente sai desse lugar o outro que é tóxico e eu que sou o coitado. A gente se implica em como a gente vai construir essa relação e o que eu não, aonde eu tô me sentindo agredida e como eu posso colocar isso pro outro sem ser só uma vítima. É que eu penso muito também no quão rápido a gente chega a essas conclusões de que um relacionamento é tóxico, ou de que o fulano é abusivo, ou de que o fulano é narcisista. Sabe? Acho que está se chegando a essas conclusões cada vez mais rápido, assim. Não, eu tô num date, tem 2 semanas que eu tô saindo com uma pessoa, mas ele é narcisista. Você viu ele 3 vezes. Será que é tão evidente assim, sabe? É a coisa do on demand, da agilidade, da liquidez das coisas, que é assim, um relacionamento abusivo, antes de tudo, precisa ser um relacionamento. Pra depois ele ser abusivo. E com essa pessoa, né? Porque o que eu sinto, eu brinco sempre que no amor a nossa experiência depõe contra nós. Porque aí você saiu 3 vezes, mas você quer comparar essa pessoa com o Pedro Henrique, que foi o seu ex-namorado, e com o Cláudio, que você saiu 1 ano e te enrolou. Então, você já usa sinais dos caras antigos nessa pessoa. Porque você não quer mais perder tempo. E é tanto medo de perder tempo que a gente está perdendo oportunidades de que algo aconteça, né? De que algo se construa. Eu sempre falo que nas relações a gente deveria sentir mais e entender menos. Nessas de que hoje a gente quer resposta para tudo, e eu pergunto e o chat GPT me dá uma tese de mestrado, como assim? Eu não entendi o que aconteceu. Né? A pessoa desmarcou em cima da hora. Então é narcisista. Então é tóxico, então é manipulador. Não, talvez a pessoa só esteja confusa. Talvez ela esteja saindo com outra mulher também, e você não gostaria de saber disso, mas tem tantas camadas que a gente tem que poder sustentar a dúvida. O Lacan fala dos 3 tempos, e eu gosto muito de trazer isso pra gente, que é o que acontece, o que eu interpreto, e a minha ação a partir disso. A gente está pulando do tempo do ato para o tempo da compreensão. Tem um lugar ali do entendimento que eu não sei o que aconteceu, deixa eu assimilar, deixa eu dormir com isso, talvez eu fiquei chateada, talvez não, vamos conversar amanhã, hoje eu tô meio frustrada, acho que eu vou explodir. A gente não está se dando esse tempo, esse espaço da dúvida. E aí, eu já concluo catástrofes. A gente precisa ficar um pouco mais com a dúvida. Não sei o que está acontecendo, não sei o que esse outro quer de mim, não sei se vão ser só 3 dates, ou se vai virar 1 mês, e poder apostar. A gente não está apostando, né? Até uma das colunas que eu fiz para a Folha foi que eu acho muito sintomático que a gente está
gastando 20% do dinheiro do Bolsa Família no tigrinho e não está apostando em fazer novas famílias. Por que apostar na sorte está parecendo melhor negócio do que apostar no amor? Porque a gente quer garantias. E não tem garantias. Que loucura. Ai, Carol, agora... A gente, assim, o nosso pescoço tá doendo de tanto fazer assim, ó. Não, eu já tô aqui. Se vocês deixarem, vocês viram, né? Sou tagarela. Se deixar, mas a gente tá amando. Pode continuar tagarelando, vai lá. Carol, seguinte. Qual é o papel do conceito de formatos de relacionamento nesse processo, assim? Isso interfere no que é uma relação saudável? Se é um relacionamento aberto, fechado, semi-aberto, sabe? À distância, isso interfere de alguma forma? Interfere muito. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nos falsos não monogâmicos. Porque eu acho que talvez esses sejam os relacionamentos menos saudáveis hoje em dia. E eu brinco que a gente vive quase que numa ditadura da liberdade, porque parece que o cool é você ser não monogâmico ou poliamoroso. E na verdade, a liberdade é você poder ter a relação que você quiser ter. Se você quiser ser hipermonogâmico, ou se você quiser sair com 40 pessoas, você tem que poder bancar o seu desejo. E o que eu vejo dessa falsa não monogamia é a gente está usando o discurso da não monogamia para esconder uma falta de responsabilidade. Então é um lugar do quero ter mais parceiros, mas o cerne da não monogamia, que é um pouco que a Geni Nunes discute, a Brigitte Vassalo, que é uma grande estudiosa espanhola, é a gente pensar numa lógica menos egoísta e mais comunitária. Então eu preciso definir junto com essas pessoas que estão comigo o que são essas relações. E aí essas relações vão ter que ser conversadas e reconversadas e reconversadas e reconversadas. Porque também a gente acha que eu tenho uma relação aberta e isso tem sido usado como desculpa para eu não te devo satisfação. E acho que isso é um grande problema. As pessoas que têm relações abertas, muitas vezes elas têm mais combinados do que as que têm relações fechadas. E aí uma outra provocação, e que é muito polêmica, será que tudo precisa ser combinado? Tem um vídeo até do Porta dos Fundos, uma sátira sobre... Ai, é maravilhoso esse vídeo. Não é? Sobre relações não monogâmicas, é tipo uma bíblia. Não, então pode, mas não pode com o vizinho. Mas se for um ex-vizinho, pode. Mas se for amigo do amigo... O amor e o desejo tem algo da transgressão, do mistério. E a gente vai precisar confiar no outro sem ter que combinar 322 cláusulas. E eu acho que no mundo onde a gente controla tudo, é isso, a gente controla a velocidade do supermercado, a gente controla... eu tenho uma afilhada que tem diabetes, hoje você vê no celular, real time, a glicemia. Então, como é que você não vai controlar o outro? Não vai. E aí a gente está tendo um boom de pessoas que estão colocando... aquele AirTag da Apple no carro ou nas coisas dos parceiros para traquear. Tem pesquisas já que tem mostrado que as novas gerações, a geração Z, do mesmo jeito que a gente falava, tá saindo com alguém e fala, me liga ou manda mensagem para dizer que você chegou bem em casa, essa nova geração tá fazendo o tal do share location, do live, mas sempre como se isso fosse prova de amor. E na verdade isso é uma grande invasão de privacidade. É uma grande falta de liberdade, né? A gente precisa prestar atenção em quais são esses combinados que a gente naturaliza como isto é demonstração de afeto, isto é romance, e na verdade isso é invasão de privacidade. Isso é eu não sustentar a dúvida de que talvez o outro deseje outras pessoas, talvez ele flerte no inbox dele. E eu preciso deixar ele ter um inbox dele sem eu ter que entrar no inbox. É a gente pensar no Ashley Madison. Eu fiz uma coluna que foi polêmica na CBN, porque
Tem um documentário no Netflix, também super recomendo, do Ashley Madison, que foi esse site de encontros extraconjugais, que em 2015 teve um vazamento de dados dele. Na época ele tinha 35 milhões de usuários mundo, hoje ele tem 70 milhões. Então assim, pra gente pensar, hoje, numa época de relacionamentos abertos, ainda tem 70 milhões de pessoas no mundo todo que são casadas e estão num site para encontrar pessoas casadas também. Não tem juízo moral, isso são dados. Então as pessoas querem transgredir. A gente vai lidar como adultos com esse fato ou a gente vai ficar fingindo que isso não acontece? Como a gente vai lidar com a transgressão uns dos outros? Preciso saber? Não preciso saber? É mais complexo, né? Então, eu acho que essa complexidade é o que me pega um pouco, assim. Tem uma falsa superioridade moral da galera da não monogamia, que é assim, eu já entendi como é que funcionam os corpos, como é que funcionam as liberdades individuais, eu já saquei. Mas eu acho que tem uma confusão aí entre o que é um posicionamento político de entendimento de mundo e o que acontece entre quatro paredes dentro da sua cabeça, entre a sua percepção de mundo. E acho que essa é uma coisa, tipo assim, se você tem um relacionamento monogâmico, é como se você não entendesse que as liberdades individuais são importantes, que a pessoa não vai te desejar a vida inteira, que ela vai pensar em outras pessoas, que ela vai flertar. Sabe? É como se você, assim, fosse um completo ignorante porque você é monogâmico. Por outro lado, eu tenho uma amiga que, não vou citar o nome dela, mas ela esses dias me deu uma sacada muito ótima, que a gente tava conversando sobre isso, e ela me falou, é como se abrir o relacionamento no momento de crise fosse o novo engravidar no momento de crise. Total. E essa é a pior roubada, gente. Corram. Não abram a relação em momentos de crise. Apenas não façam isso. E aí eu fico muito me perguntando nisso, assim, sabe? Eu vejo muitas pessoas com relacionamentos não monogâmicos muito ruins e pessoas com relacionamentos monogâmicos saudáveis. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa e talvez o grande motivador desse episódio, por que a gente quis tanto ter essa conversa, é a gente entender que o formato é menos importante que o conteúdo. Um relacionamento precisa ser saudável. Ele não precisa ser monogâmico, ele não precisa ser não monogâmico, ele não precisa dormir no mesmo quarto, não precisa dormir. Que é essas discussões que eu acho que são muito discussões de rede social, assim, né? Porque o influenciador X tem 2 quartos, ele dorme num quarto, a esposa no outro. Isso é saudável? Isso não é. Não, gente, o que importa é se esse relacionamento é saudável ou não é, se as duas pessoas estão felizes ou não estão. Vamos parar de falar do formato e passar a falar do conteúdo desse relacionamento, sabe? E que vai ter que ser sempre ajustado, tudo bem. Talvez tenha 2 semanas que você queira dormir em quartos separados, porque você tá trabalhando até tarde, e o seu companheiro não, e você até prefere. E tudo bem, isso não é uma crise, né? Porque, de novo, voltando ao nomadismo, se a gente entende que um relacionamento saudável é um relacionamento estável e que a estabilidade é a imutabilidade, qualquer mudança é um sinal de crise. E a gente precisa entender que a gente vai ter que ajustar o tempo inteiro. Super. Então, acho que fechamos esse blocão de conteúdo nisso, né? Relacionamento saudável é um relacionamento que muda o tempo inteiro. E que é possível, né, Carol? É possível, Carol, ter um relacionamento saudável em 2024? É muito possível. Eu acho que é muito possível. A gente tem que acreditar na gente, no outro, no poder das relações, parar de jogar contra o outro e jogar junto. E acho que tem também a ver com um relacionamento saudável com a gente mesma também, né? Mas eu acho que já é outra coisa. Vamos para a mesa de baixo. Bom, depois desta... Meu Deus, eu não sei, assim, ó, não sei nem o que dizer, só sei o que sentir neste episódio. Eu quero lembrar você que a gente tem... Eu tô assim, tipo, sabe aquele meme da onda que vem, assim, tipo, você fica... Uou! Mas a Carol é essa onda que veio hoje pra gente. Ela bateu a onda forte hoje. Quero te lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se/Donas da Petoda. Todo mês você recebe uma newsletter
newsletter com todas as dicas da mesa de bar, que inclusive Carol já foi descendo aqui, ó, em várias dicas maravilhosas que eu também vou compilar tudo na news pra você. Tem ainda o nosso grupão de fofocas no Instagram e, assim, comentários maravilhosos sobre o último episódio com a Mayumi, tá? Foi sensacional, a gente amou. Ainda bem que tem um monte de gente obcecada pela Mayumi igual a gente, aí fica mais gostosinho. Ela é muito maravilhosa, né? Ela é. da gente ficar trocando. Então segue a gente lá no @donasdapetoda, lá tem todas as informações de todos os episódios, vai ter corte, tem várias coisas pra gente ir compartilhando. E agora eu quero fazer uma convocação, que é @carol_amores possíveis nas redes sociais. Ouvir o Amores Possíveis, nós somos completamente apaixonadas pela Carol. Inclusive, eu indiquei o texto num dos últimos episódios, o Abaixo a Ditadura do Amor Próprio, que a Carol publicou na Folha. Se você ainda não leu, leia, que esse texto é assim, ó. É quase que esse episódio. Ele vai te dando uma solapada em cada parágrafo, que é uma delícia. Então sigam a Carol, ouçam Amores Possíveis, a gente ama, a gente já indicou trocentas vezes aqui esse podcast, então ouçam. Sigam a Carol, porque ela tem muito pra falar, ela vai te dando esses tapas, assim, muito maravilhosos, você vai se apaixonando por ela, é quase um relacionamento abusivo, aquela... Aqui não é abusiva, é com muito amor. Exatamente, não é um relacionamento abusivo, aprendemos hoje que não é um relacionamento abusivo. Inclusive, eu acho que um dos últimos que eu indiquei um episódio que já faz um tempinho, que era sobre o que você faz com a espera. E de vez em quando eu volto pra esse episódio e eu acho ele incrível, porque eu, como sou uma pessoa um pouco ansiosa, que antes de começar a gravar, eu já tava assim, Marina, porque em novembro tem isso, e ela assim, não foi uma amiga minha, tipo, eu que falei assim, calma, até dia 1º tem muito tempo. E esse episódio, assim, de vez em quando eu volto pra ele, assim, ele é meio que uma aula pra mim sempre, muito bom, recomendo que vocês ouçam. Tá vendo que a gente é fã raiz, viu, Carol? A gente não tá aqui puxando teu saco online. A gente manda uma pra outra, assim. Agora eu quero marcar um vinho ao vivo, que eu sou uma pessoa do ao vivo. Vamos, com certeza vamos. Vem muito aí. Enfim, Carol, eu não tenho nem roupa pra te pedir mais 2 dicas, depois de todas as dicas que você já deu. Mas se você quiser, fique à vontade, dê 2 dicas aí de coisas que você recomenda para os nossos ouvintes. Deixa eu pensar sobre relacionamentos saudáveis. Nem precisa ser sobre isso também, qualquer coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, que é boa. Olha, eu falando em lendo, vendo, ouvindo, agora eu vou lançar em breve um outro curso na Casa do Saber sobre literatura e amor. Então a gente selecionou 6 livros e eu vou analisar o amor a partir desses romances. Então eu reli alguns livros que eu amo. E aí quero indicar 2 desses livros. Um é o Dias de Abandono, que eu trouxe aqui, que é esse livro da Helena Ferrante, que para mim é um atravessamento para todas as pessoas que já levaram um pé na bunda, o que acontece com a gente nessa sensação mesmo de abandono. E acho que para mim o livro, ele também já logo no começo traz uma coisa, e aí tem muito um recorte de gênero, porque ela já traz logo no começo do livro de que quando ela era pequena, ela morava num prédio, ela tinha 8 anos, e tinha uma mulher que era muito falante e muito bonita, e aí de repente ela e o marido começaram a brigar, e eles moravam em cima do quarto dela, então ela ouvia as brigas e ela não conseguia dormir porque ouvia as brigas, até que um dia esse marido foi embora. E aí, desde que o cara foi embora, essa mulher só chorava. Então ela via a vizinha passando e chorando, e a mãe dela costurava, e ela fala, eu tinha 8 anos e ouvia a minha mãe falando, porque a pobre coitada não sei o quê, a pobre coitada não sei o quê. Desde que o marido largou ela perdeu o nome, ela virou a pobre coitada. E eu tinha 8 anos e o meu maior medo era ser a pobre coitada. E agora eu virei a pobre coitada. E aí uma das grandes angústias dela é não se permitir viver esse luto, porque o quanto a gente tem dentro de nós mulheres esse lugar do viver o final da relação como eu virei a pobre coitada. E às vezes a gente sustenta relações que não são saudáveis porque parece que a gente perdeu. Então eu recomendaria muito esse livro. E aí tem um outro livro que chama O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Roubou a minha dica!
Juro! É muito maravilhoso. Mas eu vou né? assinar contigo, porque assim, eu tô passada com esse livro. E a Helena Ferrante se inspira nela. E eu acho que ele também é um convite para a gente pensar nesse resgate do eu. Então, o quanto a gente vai perdendo a nossa individualidade. A gente falou do Anatomia de uma Queda, né? E dessa questão do eu fui deixando os meus sonhos, os meus desejos em nome da família, do marido. E ela vai se desautorizando, né? E a família vai desautorizando ela a ser ser desejante. É impressionante, porque tem esse lugar do... Até os filhos fazem uma chacota, assim, você teria um diário? O que você vai escrever nesse diário? Como se essa mulher não tivesse direito à subjetividade. E eu acho que às vezes a gente vai abrindo mão de desejos nossos em nome dos nossos. Então é pra gente pensar o que do eu a gente tem aberto mão em nome do nós, e o quanto a gente alimenta relações codependentes, achando que tá cuidando, mas na verdade tá se anulando. E aí, por último... o quanto esses pedidos, né? Esse livro eu acho que traz muito isso. O quanto isso é pedido de fato, ou o quanto a gente se anula sem que isso seja nem verbalizado, nem solicitado, nem pedido, para depois criar esse rancor. Que é o que você trouxe, né? Será que as pessoas realmente queriam que ela abrisse mão? Ou ela se propôs a abrir mão e depois tá tendo que bancar que quem quis abrir mão foi ela? E aí, por último, uma série que eu amo. Ela não é nova, mas vale falar, porque é uma das séries que eu mais gosto, que chama Normal People, que é a adaptação de um livro. Que gente, a gente falou da coisa do amor precisa ser dito. E quantas vezes a gente não perde histórias de amor porque a gente acha que a pessoa entendeu, que a gente gosta, e aí a história passa. E tem tantos desencontros e histórias que poderiam ser lindas, que a gente possa ser menos orgulhoso e se declarar e falar, cara, eu gosto de você. Chama a pessoa para um vinho. Tudo bem, mas ele me deu um ghosting. E daí? Você tá afim? Manda mensagem de novo, se declara. Porque essa história, são duas pessoas que você vê de fora, dá vontade de chacoalhar os dois e falar, vocês se gostam. E quantos de nós já não vivemos histórias assim em suspensão? Então essa é pra você que tem um amor em suspensão, um amor de reticências, pra gente pensar o que a gente pode fazer pra não viver sempre com o e se? E se eu tivesse feito alguma coisa? Assiste e depois marca a terapia, tá? Né? Nossa! Eu fiz isso, tá? Eu assisti e fui marcar a terapia depois. Muito! Mas muda a vida da gente, tá? Essa série é maravilhosa mesmo. Bom, eu vou dar uma dica só, porque vou assinar embaixo com o Caderno Proibido. Eu comecei a ler essa semana e eu tô assim, tipo, meu Deus do céu. Eu acho que conversa muito também com o episódio passado, com aquele momento em que a gente tava falando com a Mayumi sobre os espaços que a gente ocupa, além da família, além do relacionamento, além do trabalho. Eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Mas eu vou indicar uma coisa que é completamente aleatória, porque eu sou uma pessoa de gostos aleatórios, e eu ouvi esses dias um episódio do Livros no Centro, podcast da livraria Mega Fauna, sobre a Tia Fralda, que é a história de um leitor punk. E é uma história de amizade sobre um cara punk aí de São Paulo, que resolveu ler clássicos da literatura, e ele foi pedir para um amigo dele virar uma espécie de curador para ele das escolhas literárias, e esse amigo é o Fabrício Corsaletti, que é poeta, premiadíssimo, assim. Então é uma história muito legal de amizade mesmo, dos interesses de uma pessoa que é obcecada por livros, e assim, é uma delícia de ouvir essa história. Eu fiquei encantada, assim. Delícia. Eu vou indicar uma coisa que tem a ver com esse papo e uma não. A que tem a ver com esse papo é, mais uma vez, um episódio do Conselhos que Você Pediu, da Bela Reis, que é um episódio polêmico, que chama Suas Amigas Não Vão Te Salvar de Tudo. Que eu achei muito interessante, porque é o avesso dessa discussão que a gente tá tendo aqui. Que é o quanto, ao distribuir essas tarefas emocionais da nossa vida, a gente muitas vezes não olha para o nosso relacionamento como algo importante.
como algo que precisa ser prestado atenção. Tem um corte que é muito bom, que ela fala que, a gente reclama tanto dos homens, de que eles não estão fazendo a parte deles e tal. A gente vai tirar deles também a responsabilidade de ser o nosso suporte na rotina e vai também transferir essa responsabilidade para as nossas amigas? Eles têm que ter um lugar, esse relacionamento tem que ter um lugar. Essa coisa do você não precisa de um relacionamento porque você tem amigas também tem um limite. Então é um episódio muito bom, bela pistola do jeitinho que a gente gosta, falando sobre isso. Então essa é a minha primeira dica. Este episódio. E a minha segunda dica, estamos gravando na semana do meu aniversário, tá? Quero deixar esse registro aqui. Estamos gravando na semana em que completo 36 anos. E também faz 36 anos no primeiro episódio o meu trio favorito, que é o trio de irmãos The This Is Us. E aí quero indicar uma série, um podcast que eles estão fazendo sobre 3 atores da série. Estão fazendo um podcast comentando episódio por episódio. É um rewatch da série, em que cada episódio eles comentam os bastidores, como foi, como eles sentiram a dinâmica e tal. E saiu todo da primeira temporada. Pra quem viu This Is Us, saiu o episódio mais icônico, eu acho, de toda a série, que é o Memphis. Que é o episódio em que o William e o Randall vão a Memphis. E acontece tudo que você que já assistiu This Is Us sabe que acontece, não vou dar spoiler. Mas assim, é um podcast lindíssimo e que eu acho que eu tô reassistindo a série, aí eu assisto um episódio e um episódio ouço o episódio do podcast daquele episódio. E assim, que série maravilhosa, gente. Quem não assistiu This Is Us... Nossa, a minha série favorita da vida. A minha também, Carol! Na pandemia, eu abria um vinho e falava, vou jantar com a família Pearson. Eu e a minha família Pearson. É isso, eu tô super contigo. Minha família, entendeu? Contem comigo pra tudo. 31 de agosto é o aniversário deles, eu comemoro. E esse ano, daqui a alguns dias, eu faço 36 anos, que é a idade que eles fazem no primeiro episódio. É o aniversário deles de 36 anos. Então eu tô nessa temática. Então se você assistiu This Is Us, vai lá assistir That Was Us, que vale muito a pena. E sim, encham a Marina de mensagens de feliz aniversário. O episódio vai no ar na terça, o aniversário dela é no domingo, que passou. Mas enchem ela de mensagens que ela vai ficar bem feliz. Parabéns, amiga. Obrigada. Por favor. Carol, assim, não tenho palavras, tá? Se você é a pessoa que aposta no amor, a gente tá completamente apaixonado por você. Já éramos antes, já comentávamos antes. A gente sabe que você tá gravando esse episódio numa situação bastante inóspita aí da sua vida. Mas muito obrigada por estar com a gente. Nós somos muito apaixonadas por você. Isso foi também uma aula. É amor, né? Isso estamos fazendo amor, honrando os nossos amores. Obrigada por me receberem. Me chamem de novo que eu vou amar voltar. Que delícia, que delícia, que delícia. Você que é uma delícia. Ai, estamos loucos, agora a gente quer esse vinho. Urgentemente. Vamos sim. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijos. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.